31 Twitch Pop capítulo 121 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Quanto tempo podemos aguentar? Se os cristais ficarem sem energia, é o fim. Gabriel perguntou. Sir Doloin e Gabriel estavam preocupados com Sylvester e também com sua própria segurança. Eles não eram fortes o suficiente para manter o Bloodling afastado com a sua magia. Esses cristais eram suas linhagens e estavam se esgotando. No entanto, Sylvester já havia se preparado para esta situação depois de sofrer pela última vez. Ele havia ordenado que seu amiguinho invisível ficasse com os dois. Uau! Bach! O que foi isso? De onde veio isso? Gabriel exclamou. Do nada, uma nova bolsa cheia de luz e cristais Solarium apareceu. Parecia um pouco úmida e pegajosa, mas tudo bem. Sir Doloren olhou fixamente para ele. Há coisas sobre Sylvester que não sabemos. E é melhor nunca perguntarmos. Se sobrevivermos a isso, devemos isso a ele. Mas o gato ao lado deles se sentiu ofendido. E o Shonky? Eu recebo não, obrigado. Este é o pior negócio de todos. Cadê minhas bananas? Bom. Sir Doloren assistiu enquanto o Bloodling tentava quebrar sua pequena barreira com todas as suas forças, fervendo em alcance e desejo cego por suas vidas. Não podemos vencê-lo. Isso é muito diferente do Bloodling naquela caverna anos atrás. Diferente como? Gabriel questionou, pois tudo o que eles podiam fazer era assistir a morte lentamente rastejando em direção a eles. Este pode pensar. No entanto, nesse momento, o Bloodling parou no meio do caminho e gritou como se estivesse em agonia. Urar! E sem motivo, voou para longe, pois sua vida dependia disso, para a névoa à distância. Isso permitiu que Sir Doloren e Gabriel preservassem alguns cristais. Ele está vivo. Ao que parece. E chutando, Gabriel murmurou enquanto observava a direção que a criatura deixou. Precisamos segui-lo. Sir Doloren foi rápido em começar a fazer as malas. Precisamos dar-lhe apoio com as bombas Siege que ele fez. Sylvester não sabia onde estava desde que foi jogado como uma boneca de pano. O sangue escorria de sua boca, nariz e orelhas, pois provavelmente seus pulmões foram danificados pelo impacto. Ele também inalou uma pequena quantidade da névoa, fazendo-o tossir ainda mais sangue. Estava doendo como o inferno, mas ele tentou administrá-lo conscientemente. Ele também rapidamente começou a cantar hinos e tentou se levantar, apenas para perceber que não conseguia, pois estava cercado pelas cobrinhas da região desconhecida. A luz mostrava as criaturas nojentas entrelaçadas e se movendo ao redor dele, apenas ficando longe da luz, de comê-lo. Gravemente ferido, mas um tanto seguro, ele tentou dar a seu corpo algum descanso para curar enquanto pensava em seu próximo movimento. Como eu mato essa coisa? Por que não posso usar esse movimento? O que estou fazendo de errado? Tentei de tudo, todos os hinos Espera. Existem 3 estágios de massa. Uma ideia surgiu em sua cabeça que pode funcionar. Poderia ser a chave que faltava para o movimento final. Foi apenas um pensamento, no entanto, algo que só o tempo provará. Ele decidiu que era hora de partir, pois também havia Bizupa esperando para ser resgatado, e deixar Sir Doloren e Gabriel sozinhos ainda os estava arriscando. Queime, sua imundície. Sylvester amaldiçoou quando começou a usar magia de fogo para engolir a pequena abertura que tinha sob a montanha de cobras. Eles se contorceram e se enrolaram quando foram queimados e abriram caminho para que sua luz brilhasse no chão. Sylvester lentamente subiu e percebeu quão fundo ele estava. Bloodling deve estar sentindo dor agora. Vai vir aqui lutar comigo? Sylvester se perguntou ao sair. Ele preferia que a coisa não viesse até ele, pois queria tentar usar o movimento que acabou de teorizar. Hugo! Essa coceira só aumenta. Sylvester grunhiu ante a sensação de seu corpo. Como não tinha muito tempo, resolveu ir em frente e tentar usar o movimento ali mesmo e abrir um caminho para ele. O que ele havia teorizado era realmente simples. Ele havia até agora tentado lançar o feixe de luz enquanto cantava um hino e expelia a luz normal de sua palma e a versão endurecida.
Mas e se fosse para ser o meio termo? E se o feixe final fosse feito de luz líquida em vez de apenas luz pura? E isso realmente explicaria como poderia causar tanto dano e queimar tudo em seu caminho. Se a luz normal pudesse ser vista como um gás e a luz endurecida como sólida, então restaria apenas o líquido, o que ele não havia tentado antes. Mas como fazer isso era a parte complicada. Acho que vou tentar combiná-lo com o elemento água. Ele fechou os olhos enquanto deixava a luz de sua auréola mantê-lo seguro. Ele se acalmou e tentou imaginar como seria seu ataque e como ele combinaria tudo. Já que podemos combinar os elementos ar e fogo para criar tornados de fogo, então por que não combinar luz com água? Ele se perguntou e se preparou. Ele colocou a palma da mão direita voltada para frente perto do peito e começou a cantar o hino em voz alta. Afaste-se como o Senhor ordena, seu bardo que faz as exigências. Porque sob a luz sagrada, cure a situação profana desta terra, pois lá dentro vive um mal. A destruição é seu orgulho. Seu bardo leva seu nome, em seu nome eu confiei. Oxi! Sylvester não se alegrou desta vez e apenas observou a luz sair de sua palma. Ele tentou seu melhor para forçar a mistura de luz e água através da manipulação magistral de Solarium. O fato é que as limitações mágicas eram baseadas na biologia deste mundo, e há um limite para quanto Solarium um corpo pode armazenar, o que aumenta a cada nível. Ele não sabia o quão forte o ataque seria se aconteceu. O caso de Sylvester era especial, porém, como seu corpo foi feito para estar em harmonia com a luz e, como seu talento já estava no auge, seu corpo natural era melhor do que a maioria dos outros. Por favor, saia agora. Ele não sabia se Solis era real enquanto orava. Se fosse, Sylvester só desejava dominar este movimento agora e terminar toda esta tarefa e ir para casa dormir por dias. Zzz. Como se fosse eletricidade, ele ouviu um zumbido na palma da mão, mas, como estava voltada para um outro lado, não conseguiu olhar de perto para verificar. Ele apenas manteve o foco e se preparou para disparar o feixe, se ele saísse. Vá embora. Pois o mal não tem lugar aqui. O que quer que você jogue, viu ou nada. Mestre da magia e cavaleiros de espadas suportarão. Nós lutamos até que o mal seja levado à justiça. Abençoe-me, Solis, salve-nos deste abismo. Estrondo. Oxi. Uma explosão ensurdecedora pegou o Sylvester de surpresa e uma luz ofuscante saiu da palma de sua mão. Chocado e exultante, ele observou enquanto a cena mudava, as hordas de cobras acima dele se foram. Agora apareceu uma caverna reta na frente dele, larga como um homem, queimada através dos corpos das criaturas. Não só isso, o resto das criaturas que nunca entraram em contato direto com ela também morreram, pois a luz sagrada devorou todo o mal que existia ao redor. Sylvester estava nas nuvens. Sim. Sim. Finalmente. A chave perdida. Ele finalmente tinha uma arma poderosa exclusiva para ele em seu arsenal. Mas logo, sua euforia se transformou em depressão enquanto ele tentava parar rapidamente o feixe que continuava emitindo. Porra! Pare agora. Ele lembrou que ficou inconsciente quando era pequeno depois de usar esse movimento. Eu não posso ter a mesma coisa acontecendo agora. Caso contrário, essa será a sentença de morte. Ele xingou silenciosamente ao sentir que suas reservas de solário se esgotavam rapidamente. Ele rapidamente pegou alguns cristais de solarium e os mastigou rapidamente. Ao mesmo tempo, ele rapidamente tentou parar de combinar água e luz em seu corpo. Mas ele não poderia fazer isso como se uma reação em cadeia tivesse começado. O raio de luz, de cor dourada, continuou furioso e viajando como um pilar, perfurando a densa névoa roxa, criando um buraco nas nuvens e alcançando os céus, iluminando-os. Pessoas até 500 milhas de distância podiam ver o estranho fenômeno chocante ocorrer em confusão. Quanto a Sylvester, ele ficou chocado com a destrutividade de seu movimento, pois o céu parecia claro agora, embora em um grande círculo. A névoa, a nuvem, tudo se dispersou e deixou ver um céu azul claro. Hugo! Apenas pare já. Ele xingou vocalmente desta vez para fazê-lo parar. O feixe de energia também parou.
Sylvester percebeu instantaneamente o que havia acontecido. No momento em que parei de cantar o hino e fazer a auréola, ele parou. Isso significa que esse poder tem algo a ver com essa bênção. Porque, como sou abençoado. Mas, ele não tinha tempo para refletir sobre isso agora. Ele saiu do buraco e silenciosamente cantou novamente para manter a névoa que reaparecia longe. No entanto, só agora ele viu onde estava preso. Era literalmente uma colina dessas cobras que ele estava, pois até onde ele podia ver, elas pareciam pequenas cordas, nojentas. Mas agora eles permanecem mortos, todos eles. Isso deve ter enfurecido aquele Bloodling. Arg! Baque! Ele caiu de joelhos de repente. Esse movimento é demais para o meu corpo. Sylvester se sentia exausto e não tinha ideia de quantas vezes mais poderia usar esse movimento novamente. Tudo o que ele sabia era que apenas os cristais não preencheriam completamente suas reservas. Ainda assim, ele comeu todos os cristais de solário que tinha e se preparou para lutar porque sentiu novamente o cheiro da morte se aproximando. Ele rapidamente colocou sua lança na frente e esperou pelo inimigo. Desta vez, seu objetivo era a cabeça. Estrondo. Aqui está. Sylvester não foi para o ar desta vez, pois isso tornava propenso a ser jogado fora. Urá! Como uma sombra borrada, o Bloodling atingiu Sylvester com seus tentáculos de braço. Mas Sylvester usou sua lança do infinito e ficou chocado ao bloquear com sucesso os golpes sem ser jogado fora. Clank! Agora posso segurar os ataques. Não. Os ataques parecem mais fracos agora. Bom Deus! Seu tamanho foi reduzido. Sylvester, de olhos arregalados, regozijou-se com esta notícia. Não foi difícil imaginar como isso aconteceu. Ele acabou de matar dezenas de milhares dessas cobras, e se elas fossem parte desse Bloodling, isso significaria que ele matou uma parte dele. Bom. Sylvester deu um tapa com sucesso em sua cabeça com uma bola de fogo. Está mais lento também agora. E eu subi de nível. Havia tanta coisa acontecendo que ele não conseguia se concentrar. Tudo o que ele sabia era que havia uma mudança significativa nas chances de vitória. Ele poderia matar essa coisa com sucesso. Tudo o que ela precisava fazer era diminuir a velocidade máximo. Padre Silvestre. Miau. Sylvester sorriu com a aparência de seus dois aliados, tanto que desejou beijá-los imediatamente. Bom. Ele continuou bloqueando os ataques do Bloodling enquanto mantinha uma auréola atrás de sua cabeça com cânticos silenciosos de hinos em sua mente. Era difícil de fazer, mas ele já estava acostumado. Sem reservas, ele explodiu. Vocês dois. Comecem a matar aquelas cobras. Elas podem desacelerar essa coisa, então eu posso usar a ira dos céus nela. Sir Doloran e Gabriel ficaram alarmados com as roupas rasgadas de Sylvester, rosto ensanguentado e corpo magro. Mas eles obedeceram porque vencer era uma prioridade. Vamos fazê-lo. Sir Doloran acenou com a cabeça para Gabriel e parou de usar as pedras de luz. Ah! Então nós somos a isca agora. Gabriel riu impotente e notou um enxame distante de cobras vindo em sua direção. E você ouviu um gato agora há pouco, Sir Doloran? O velho cavaleiro não respondeu, embora seus olhos curiosos deixassem claro que sim. Twitch Pop capítulo 122 Estrondo. Estrondo. Bombas explodiam a cada 10 segundos, cada uma sendo tão poderosa quanto a anterior. Com aquelas explosões de fogo, havia um oceano de cobras mortas ao redor de Sir Doloran e Gabriel. Como eles sabiam o que tinham que fazer agora, e como o efeito era visível, eles deram tudo de si. Está funcionando. Sylvester rugiu à distância quando sentiu que o Bloodling estava diminuindo a velocidade com mais cobras morrendo. Sir Doloran assentiu e mais uma vez parou de usar cristais de luz para atuar como isca. A estratégia deles era simples. Eles primeiro deixavam as cobras que serem atraídas por eles e, quando chegavam perto, reativavam os cristais de luz depois de lançar uma bomba Ed. Cada onda que vinha terminava como uma pasta suja e sangrenta e cadáveres de cobras semi-destruídas. Era nojento de se ver, e até o fedor estava ficando insuportável.
Mirai também estava lá, mas ele era pequeno e tinha um pouco de medo de cobras. Então ele apenas tentou ficar o mais próximo possível de Sir Doloren, chegando a pular no ombro do homem algumas vezes, mas por algum motivo, o velho cavaleiro não o fez. Reagir a isso. Espere. Você ouviu isso, Sir Doloren? Gabriel de repente parou de se mover freneticamente. Eles estavam suando como loucos desde o meio do dia. Eles pareciam inferiores aos plebeus inferiores. Sir Doloren também parou e olhou para o chão. Houve um baque ocasional ecoando à distância, e a areia fina sob seus pés estava tremendo. Esteja preparado. Algo está chegando, algo grande. Gabriel assentiu e rapidamente pegou bombas Seed e preparou uma dose de luz em sua mão esquerda. Sir Doloren, enquanto isso, segurava a sua espada larga na frente e iniciava alguma magia, fazendo as bordas da lâmina brilharem em um azul profundo. Baque. Baque. O que é isso? Gabriel gaguejou quando a sombra de algo enorme ficou visível atrás da borda da névoa roxa à distância. Então, finalmente, chegou a pequena cúpula da área aberta que eles haviam criado. Sem perder um momento, Sir Doloren cortou sua espada horizontalmente em direção a ela, enviando um amplo arco de lâminas semelhantes a uma luz azul destinada a cortar. Bom! Fez contato e jogou a criatura para trás. Logo, a horda de cobras que se aproximava tomou conta da criatura e a cobriu. Foda-se. No entanto, só então, uma maldição alta veio da criatura. Então umas palavras, esclarecendo tudo. Não ataque. Sou eu, Bispo Lazark. Eu conjurei este golem e o segurei. Socorro. Esse homem louco. Como ele sobreviveu por tanto tempo? Sir Doloren estava maravilhado com este homem, pois deve ser duplamente difícil para ele sobreviver aqui, pois ele era um bruxo das trevas. Gabriel, jogue os cristais de luz nele. Sir Doloren ordenou. Dessa forma, eles garantiram que as cobras não pudessem segurar o golem de pedra. O Bispo Lazark então se levantou lentamente, moveu-se o mais rápido que pôde naquele corpo gigantesco e chegou mais perto dos demais. E a primeira coisa que ele fez foi amaldiçoar o Bloodling no céu. Essa imundícia é profana. Olhe para isso. É um homem, um pássaro ou uma cobra? Hugo. Porra do mal. Dê-me um cristal Solarium, por favor. Sinto que vou morrer a qualquer momento. O Bispo Lazark, no entanto, não saiu do golem e apenas absorveu o cristal dado a ele no corpo do golem. Demorou alguns segundos para começar a sentir seus efeitos positivos. Existe um plano. Mate as cobras, quantas puder. É disso que o Padre Silvestre precisa para matar o sanguinário. Sir Doloren aconselhou. O Bispo Lazark olhou para Silvestre a princípio e notou o estado do jovem, espancado, machucado e ensanguentado, ainda lutando contra a criatura vil. Então ele olhou para a horda de cobras. Acho que posso ajudar nesse sentido. Muito. Mas vou precisar de mais cristais de solário. Qual é o plano? Sir Doloren questionou. Eu tenho quase 800 zumbis espalhados pela terra, cobertos com montanhas dessas cobras enquanto as comem, e se eu puder fazê-las explodir? Gabriel deu-lhe um punhado de cristais de solário rapidamente. O que você está esperando então, Bishop? Comece a explodir. Sylvester lutou e se machucou de vez em quando, pois não era invencível e o golpe dos tentáculos do Bloodling era semelhantes aos golpes de espadas. Eles ainda o cortaram e o fizeram sangrar. Ele finalmente sentiu que o Bloodling estava enfraquecido o suficiente para ir para a morte final, para a cabeça. Então ele preparou sua lança aquecendo sua ponta e adicionando um pouco de magia de luz a ela. Essa era uma das coisas que ele invejava nos cavaleiros. Suas armas eram altamente versáteis com runas mágicas. Estrondo. Sylvester estrategicamente pegou uma bomba e a jogou em direção ao Bloodling para cegá-lo com a luz. Então, com um rápido salto no ar com o Lynch Step, ele cortou a lança do infinito com um zap. O Bloodling estava tentando acenar com seus tentáculos para ele cegamente, mas Sylvester estava atento à lacuna. Morra, imundície. Com o halo ainda irradiando atrás de sua cabeça e sua imagem saltitante com a lança, aos olhos de Sir Doloren,
Gabriel e Bispo Lazark. A cena seria imortalizada, como se eles testemunhassem um deus lutando contra um demônio, onde a névoa roxa de Bloodlin tentou empurrar, e a luz de Sylvester obliterou tudo em seu caminho. A imagem foi reforçada quando o golpe de Sylvester finalmente acertou. Golpear. A lâmina de Sylvester fez contato com o pescoço do Bloodlin, exatamente onde a cabeça começava. Então, sem esforço, passou, cortando todas as cobras e decapitando a criatura. Baque. A cabeça caiu para o lado como uma pedra na areia, e o corpo permaneceu imóvel enquanto a luz matava todas as cobras que o construíram. A luta finalmente acabou e Sylvester se sentiu rejuvenescido. Estar na ponta dos pés por todo esse tempo, imaginando se ele sobreviveria, isso foi um alívio. Estrondo. Estrondo. Nesse momento, fortes explosões começaram a ressoar por toda parte. Enfraquecido, ele olhou para sua equipe. O que está acontecendo? Gabriel gritou de volta. É o Bispo Lazark. Ele está explodindo todos os zumbis. Um pouco tarde demais, receio. Hugo. Isso dói. Ele se sentou ali mesmo enquanto seu braço estava dormente. Foi aqui que a criatura viu atingiu pela primeira vez, e agora provavelmente estava infectado. Vamos esperar a névoa se dissipar e então. Sua mente parou de pensar assim que ele tentou ver onde o crânio do Bloodling havia caído. Para um choque terrível, ele notou que os olhos ainda estavam brilhantes, e o quinto olho vertical estava piscando, enquanto, ao mesmo tempo, todas as cobras ao redor tentavam alcançá-lo. Não importava o que acontecesse, mesmo que estivessem morrendo. Foda-se. Não está morto. Ele se levantou de um salto e berrou. Continue explodindo-os. Grrrr. Nesse momento, ele ouviu um barulho estrondoso e o chão pareceu tremer. Alertado, ele rapidamente saltou 3 metros no ar e deu um passo leve para ficar de pé. Bom Deus! Seu queixo caiu com a cena e seus olhos se contorceram com o cheiro perigoso. Ele rapidamente avisou o resto. Eles estão vindo. Todos eles. Usem toda a luz e os cristais do solário. A horda de cobras havia deixado todas as suas atividades quando seu mestre havia caído. Sylvester calculou que o crânio ainda estava vivo e os estava convocando para formar seu novo corpo. Então eu devo destruir você primeiro. Ele se obrigou a ficar alguns metros acima do crânio pontudo com 5 olhos em um ladrilho feito de luz. Então ele se sentou de joelhos e apontou a palma da mão direita para a cabeça. Eu não sei do que você é feito, e como você também não está morrendo por causa da minha auréola, isso é tudo que eu tenho. Ele respirou fundo. Espero não ficar muito sensolário com isso. Grrrr. Max. Seja rápido. São muitos. Gabriel exclamou em voz alta, o desespero evidente em sua voz. Sylvester também lançou um olhar furtivo e seu coração afundou em um instante. As cobras rastejavam em direção a eles por todos os lados, mas pareciam uma maré no mar, com até 15 metros de altura. Sua cor cinza ameaçadora e suas bocas salivantes sempre abertas pareciam nada além de um pesadelo. Sylvester se apressou e iniciou o processo de usar a ira dos céus e combinou elementos de luz e água juntos. Então ele começou a cantar o hino, mas como um berro. Ó, criatura dos demônios, eu o condeno à morte. Apague você da existência e limpe o céu escuro. Você manchou as terras e feriu as pessoas o suficiente. Eu chamo a luz para acabar e ter seu veneno rejeitado. Eu falo a palavra do Senhor, não os tome por um blefe. Sua palma finalmente começou a brilhar em luz dourada. Mas estava demorando muito, pois ele percebeu que a horda já havia coberto o golem do Bispo Lazar que agora corria em direção a Sir Doloran e Gabriel. O bardo canta para que a graça aconteça, os seus clamam, deixe meus inimigos pararem. Nesta terra abençoada, não deixe o mal rastejar. Salve os seus crentes e casse os pecadores. Finalmente, ele sentiu o feixe de luz ofuscante e ardente sair. Essas criaturas nas trevas que habitam. Mate essa imundície. Apague a escuridão. Deixe apodrecer no inferno. Eu sou um escravo de suas regras e feitiços. Por nada além do seu nome, eu grito.
Estrondo. Uma explosão estrondosa de luz dourada ofuscante e o estrondo mais forte do que a horda chegou, sacudiu as terras enquanto as montanhas gritavam e as criaturas que espreitavam nas sombras espiavam. O que estava acontecendo? Quem era esse homem? Como ele invoca o trovão dos deuses? A luz que bombardeia ameaçadoramente, não era nada além do fim do puro mal, do bardo entre os bardos. Sylvester manteve a mão firme quando o feixe de luz mortal atingiu a terra, abrindo um buraco nela. Tão quente que nada durou, transformou a areia em vidro e as rochas derreteram para deixá-lo passar. Porra! No entanto, ele percebeu quando estava prestes a atingir a cabeça do Bloodling. Uma cobra escavou do chão e a deslocou para baixo do ladrilho leve em que ele estava. Amaldiçoando, Sylvester apenas saltou no ar e deixou o feixe de luz atingir o chão de tamanho tão amplo que não havia mais para onde se mover. Ah! Sylvester obrigou-se a manter os olhos abertos enquanto a luz tentava sair de seu abraço. Seu corpo estava ficando sem solarium, mas ele só precisava de mais alguns segundos da graça do Senhor. Ele também caiu no poço escuro sem fundo de profundidade inimaginável que acabara de criar, mas era essencial garantir que o Bloodling terminasse. Então ele não se conteve e caiu, cada vez mais, enquanto ele via até mesmo uma partícula do sangue restando. Primeiro desapareceram os espinhos ao redor da cabeça, depois lentamente os 4 olhos e, por fim, permaneceram os quintos olhos, de cor amarela e parecidos com uma bola de gude. O centro, calculou Sylvester. Apenas um empurrão final. Ele pensou enquanto berrava o último hino com uma voz falha. 1 ou 2. A todos os deuses, eu imploro. Deixe seu calor acabar com esse pagão. Que esta luz acabe com todos, sanguessugas ou demônios. Não deixe seu bardo ser derrotado. Eu canto, para Solis. Amém. Wosh. Rachadura. Uma rachadura apareceu no cristal amarelo quando uma explosão repentina de luz de intensidade extra foi liberada de sua palma. Sylvester amaldiçoou quando se sentiu perto de seu limite. Ele empurrou mais longe, tanto quanto seu corpo podia permitir. SHHH. De repente, quando as rachaduras se abriram, uma estranha névoa negra e ameaçadora apareceu. Não atacou, mas, com uma voz demoníaca difícil de entender, sussurrou antes de desaparecer. Forever. Não posso. Ganhar quando as trevas eternas chegarem eu devo rir-se de todos de dentro. M. Racha. Estrondo. O cristal explodiu em uma luz escura, de alguma forma. Era luz ou apenas escuridão. Mas parecia ter levado tudo que Sylvester podia aproveitar. Seus olhos finalmente ficaram pesados e começaram a cair. A auréola desapareceu e acabou com o reinado da luz e dos hinos. E então houve apenas escuridão. No poço que ele criou, que parecia não ter fim. Ele caiu, e caiu, no profundo e escuro inferno abismal. Inconsciente. Perdido. Ferido. Ele caiu onde alcança, nem mesmo no grito mais alto. Twitch Pop capítulo 123. O que aconteceu? Eles não estão mais se movendo. Gabriel finalmente mostrou um momento de relaxamento quando as linhas preocupantes em sua testa desapareceram. Mas ele estava confuso e preocupado com seu melhor amigo. Ele ganhou. Sir Doloren exclamou e olhou para Sylvester. Mas, não havia ninguém. E apenas um poço profundo e escuro, de 10 metros de largura. Não. Sir Doloren deixou tudo para trás e correu em direção ao poço. Seu dever de proteger Sylvester já era uma piada. Ele era apenas um ajudante, mas sabia que nunca poderia deixar o menino morrer, não importa o que. Sylvester. Ele gritou para o buraco. Mas tudo o que recebeu de volta foi uma imobilidade absoluta e uma sensação ameaçadora de nada. Ele se sentia impotente contra o poço sem fundo agora, pois não tinha como entrar lá e tirar Sylvester. Ele fez isso? Gabriel também alcançou a borda, pois a montanha de cobras vindo em direção a eles já havia morrido silenciosamente e já havia começado a apodrecer e desaparecer. Precisamos tirá-lo. Ele provavelmente está em más condições. Ele deve ser privado de solário. Sir Doloren não escondia a urgência. Como chegamos lá? Qual é a profundidade?
Gabriel se perguntou. Baque. A névoa começou a desaparecer. Bispo Lazar finalmente saiu do golem de pedra, espancado e ensanguentado também. Ele então caminhou até a beira do poço e franziu a testa. Não podemos permitir que Lord Bard fique lá. Deixe-me ajudar. Como? Todos nós carecemos de Solarium. Não podemos criar escadas para o fundo, mesmo que todos tentemos. Gabriel argumentou, franzindo a testa. Ele estava pensando em ligar para Felix, pois ele teria uma magia perfeita agora. Mas parecia que o Bispo Lazark tinha seus caminhos. O golem de pedra não desapareceu e agora começou a descer o poço lentamente. Sou um necromante. Esqueceu-se disso, sacerdote. Pelo menos isso pode trazer Lord Bard à tona. Mas o que eles não notaram foi que o pequeno gato invisível também pulou nas costas do golem e esperou para descer. Ele também estava preocupado com seu filho. Como ele iria viver sem seu Maxi? Isso já o entristecia. Maxi. Mirage miou alto quando soube que as pessoas acima não podiam ouvi-lo. Tudo estava escuro, porém, pois nenhuma luz chegava tão fundo, não quando havia nuvens escuras no céu. Tica. Tica. Oxe. No entanto, parecia que os seus estavam chorando por algum motivo, quando a chuva começou a cair e fez o golem perder o controle, enviando direto para o poço sem fundo. Meu ar! Mirage estava gritando e segurando o golem por sua querida vida. Qualquer que fosse o números, ele não estava se arriscando. Estrondo. Então, com um baque alto, o golem caiu no fundo e se estilhaçou em pedra e lama. Mirage estava seguro, felizmente, e logo se limpou rapidamente com a língua. Mas, agora que ele olhou em volta, ele sentiu medo porque estava tudo escuro. Maxi. Onde você está? Maxi. Mirage correu ao redor, tentando encontrar o corpo na escuridão total. Não era um espaço grande, então ele calculou que, se corresse o suficiente, acabaria tropeçando nele. Mas ao ver que a Sylvester não respondia aos seus gritos, ficou preocupado. Não me deixe, por favor. Não quero ficar sozinha de novo. Mirage chorou alto e correu freneticamente. Para Sylvester, ele pode ser apenas mais um ser em sua vida. Mas para Mirage, Sylvester era tudo para ele, claro por seus gritos. Baque. Correndo, Mirage finalmente caiu quando tropeçou em algo. Ele rapidamente voltou ao local e bateu ao redor, e ali sentiu o cabelo sedoso de Sylvester. Maxi. Não se preocupe. Vou te salvar. Mirage começou a vomitar rapidamente e logo tirou um saco cheio de mais cristais Solarium. Era um tesouro em si que Sylvester havia compilado ilegalmente. Eles provavelmente gastaram mais nessa luta do que o produto interno bruto de muitos pequenos condados até agora. Mirage não sabia como usar magia, mas sabia como tornar Sylvester bom. Então ele rapidamente pegou um punhado de cristais de solário, enfiou-os na boca e forçou sua mandíbula a mastigá-los. Os cristais logo derreteram como açúcar e desapareceram. Maxi, por que você está tão magro? Você está morto. Mirage chorou e colocou a cabeça no peito para ouvir o coração. Bom. Mas, de repente, dois braços o pegaram em um abraço e o prenderam no peito. Mirage alegremente deslizou para o topo e começou a lamber o rosto sujo de Sylvester para limpá-lo, pois ele era seu filho e era seu dever. Sylvester riu quando a primeira coisa que viu depois de ativar um pouco de magia foi o rosto peludo, fofo e rechonchudo de Mirage. Você realmente parece um anjo agora, Mirage. Venha, deixe-me beijar sua testa. Sylvester deixou um grande gole desagradável na cabeça de Mirage, o que obviamente irritou o gato enquanto ele tentava fugir, mas foi segurado por Sylvester. Deixe ir. Isso é tão sujo. Mirage chorou. Sylvester zombou. Sim, é isso que eu sinto quando você lambe meu rosto. Ambos ficaram em silêncio e se olharam. Então, em um instante, eles caíram na gargalhada, ambos sentindo-se muito relaxados no corpo e na mente. Você é muito forte, Maxi. Sylvester suspirou e tentou se levantar. Sim, mas claramente não o suficiente. Vamos sair daqui agora. Ele pegou mais cristais Solarium e começou a comê-los como se fossem pequenos lanches.
Até Mirai recebeu alguns para comer. O estranho é que eles nunca poderiam dizer qual era o gosto do cristal. Tudo o que sabiam era que era incrível, refrescante. Sylvester, no entanto, estava silenciosamente preocupado consigo mesmo. Ele notou como seus braços e pernas pareciam finos. Era como se tivesse perdido todos os músculos. Suas veias eram claramente visíveis, saltando, e seu pulso estava tão fino agora que ele podia circulá-los com o dedo indicador e o polegar e ainda deixar espaço para as patas gordas de Mirage. O que há de errado comigo? Isso aconteceu da última vez também. Eu deveria ser um menino morto agora, mas... aqui estou. Sylvester se perguntou confuso. Seu próprio corpo era um mistério às vezes, e ele não gostava disso, pois deixava as coisas incertas. Como está tudo no topo? Ele perguntou. Está chovendo e todo mundo está preocupado com você, respondeu Shonky enquanto mastigava os cristais. Sylvester respirou fundo e se obrigou a ficar de pé. Vamos subir então, ou quem sabe, Sir Doloren pode simplesmente pular. Mas ele obviamente não usaria magia de luz para subir, pois isso exigiria muito Solarium. Em vez disso, o caminho para cima foi com o elemento ar. Shonky, segure-me com força. Vamos voar. Então o gato passou os braços em volta do pescoço de Sylvester e se preparou para o que estava por vir. Então, de repente, da palma da mão de Sylvester veio um tornado de ar e começou a levantá-los. Sylvester continuou aumentando a intensidade e logo, naquele espaço confinado, o tornado agiu como um geyser geotérmico. Uei! Mirage estava gostando disso mais do que qualquer coisa. O ar atingiu seus rostos e logo gotas de chuva caíram do céu. Uma coisa boa foi refrescá-los, mas Sylvester sabia que já estava no gelo fino e não podia usar muito Solarium ou correria o risco de cair inconsciente novamente. Meu Deus, quão fundo eu caí! E eu fiz isso. Ele ficou maravilhado, pois mesmo depois de 10 segundos, eles estavam subindo no ar. A saída finalmente começou a ficar maior exponencialmente, no entanto. Oxi! Então, imediatamente, eles saíram do poço e apareceram a céu aberto por alguns segundos. Mas a essa altura, Sylvester começou a se sentir fraco e, quando eles começaram a cair, ele xingou porque o poço ainda estava sob eles. Então ele deu um último empurrão de ar com a mão direita e se jogou na beira do fosso, onde caiu com força com um baque e rolou na lama, ficando mais sujo do que antes. Mirage havia saltado, no entanto, e estava livre. A chuva parecia estar caindo forte no momento, pois tudo parecia nebuloso ao redor. Mas logo os passos da lama ressoaram e Gabriel chegou. Max. Você está bem? Sylvester assentiu, mas ao mesmo tempo se contradisse. Eu pareço bem? Dê-me um cavalinho agora e seja minha égua. Bom. Gabriel deu um soco leve em seu braço e riu. Pare de brincar, cara. Sylvester suspirou e relaxou com os olhos fechados. É a melhor maneira de lidar com a dor e a exaustão. Como está tudo do seu lado? As cobras pararam. Sir Doloren e o bispo Lazar também se ajoelharam ao lado dele. O velho cavaleiro rapidamente começou a colocar algum tipo de loção em suas feridas. Eles derreteram com a chuva. Depois que você matou o Bloodling, eles eram apenas cascas vazias. Estou feliz. No entanto, o bispo Lazar estava maravilhado com Sylvester e se recusou a tratá-lo apenas como um padre. Sinto-me honrado pelo espetáculo que me mostrou hoje, Lord Bard. Você realmente merece ser chamado de favorecido por Deus. Ótimo, outro adorador meu. Sylvester alegrou-se em silêncio ao sentir o forte aroma das tulipas. Mas a verdade era que Sylvester não podia se mover muito agora. Então ele dependia deles por enquanto. Precisamos tapar este buraco ou se alguém cair nele, será morte instantânea. Sir Doloren assentiu e criou runas de terra sobre toda a boca do poço e ergueu uma cobertura plana de terra sobre ela. Enquanto ninguém tentar cavar aqui, eles não cairão mais. Vamos voltar então? Gabriel perguntou. Eles haviam acabado de passar algumas horas nas montanhas, mas isso foi o suficiente para fazê-los odiá-los. Sylvester concordou.
Vamos fazer isso e voltar para a Terra Santa o mais rápido possível. Desta vez com um novo pequeno bardo em treinamento. Gabriel riu, sabendo de quem ele estava falando. Você tem certeza sobre levar Shane junto? Ele é apenas uma criança. Um pouco bondoso demais. Até Sir Dolor entrou na conversa e ficou do lado de Sylvester. Ele é velho o suficiente, e seu talento de ser um Ashizard algum dia pode ser uma benção. O sacerdote Sylvester torná-lo seu aprendiz é ainda melhor. Mas primeiro, devemos dar uma olhada no ninho do Bloodling. Muitas vezes, eles são acumuladores que mantêm itens preciosos com eles. Os olhos de Sylvester brilharam em um instante, e ele piscou para Mirage. O bom gato gordinho também entendeu muito bem a tarefa e saudou com as patinhas. O banco de Shonk estava mais uma vez aberto para receber mais tesouros. Vamos então. Sylvester levantou-se com a ajuda de Gabriel e caminhou com os outros. A névoa já havia desaparecido, então tudo agora estava claro. Sir Dolorin parecia ter visto o ninho antes, então ele os levou diretamente em uma direção. Eventualmente, eles chegaram a uma pequena cratera ao lado de uma montanha, não muito profunda, mas o suficiente para reter a água nela, afogando qualquer tesouro que estivesse dentro. Sylvester caminhou até a borda e pegou uma pedra estranha do tamanho de um punho. Era um breu com veias azuis brilhantes por toda parte. Sua mão até estremeceu ao segurá-la, pois ele sentiu que tudo o que fez hoje valeu a pena por esta recompensa enlouquecedora de proporções inimagináveis, valendo mais do que fortunas de ouro e prata. Isto é, um Skigen. Twitch Pop capítulo 124 Isto é, um Skigen. Sylvester exclamou. Ele havia lido sobre isso quando estava lendo sobre os itens mais preciosos do mundo. Este foi um dos principais itens lá. Skigen era um dos materiais metálicos mais fortes conhecidos no mundo, com propriedades mágicas para ser altamente durável e em harmonia com a magia. Era a melhor coisa com a qual alguém poderia construir uma armadura e, supostamente, havia apenas 5 armaduras de corpo inteiro feitas de Skigens em todo o Sol. Mas, infelizmente, ao longo da história, todas as 5 armaduras foram roubadas, divididas e perdidas. Então não existe nenhuma armadura completa. Não apenas isso. Mesmo que alguém encontre muitos novos Skigens agora, nunca poderá fazer uma armadura porque esse conhecimento reside apenas nos anões de Bestaria. Como é uma antiga arte guardada, é impossível encontrar e escravizar anões que saibam como trabalhar nela, já que não viajam. E aqueles anões escravizados que sabiam, há muito faleceram. Bem, vamos primeiro nos livrar da água aqui e ver o que podemos encontrar, sugeriu Sylvester, embora tivesse piscado para Mirage para fazê-lo procurar mais pedras desse tipo e armazená-las. Infelizmente, porém, não havia esperança de encontrar ouro, pois as pessoas que o Bloodling matou eram pobres e estavam fugindo da guerra. Sir Dolorm e Gabriel fizeram o trabalho e drenaram a água da pequena cratera. Então, eles encontraram mais algumas pedras preciosas, como diamantes e outros materiais que podem ser encontrados na natureza. Também havia alguns minérios de ouro na forma de blocos aleatórios. O padre Sylvester deve ficar com eles. Bispo Lazark expressou. Você usou tantos cristais de luz e solar aqui. Não consigo nem imaginar quanta riqueza você gastou com eles. Mas, eles me mantiveram e a todos nós vivos, então nunca poderei pegá-los. Sylvester olhou para o homem com assombro. Brilhante, um bom clérigo honesto e disposto a ver além dos olhos. Obrigado, e sim, eles deixaram um amassado em meus bolsos, respondeu Sylvester, embora mentisse. Não ia abrir mão dessa fantástica oportunidade de encher os cofres. Ainda assim, ele não era tão insensível, já que eles o ajudaram. Então ele deu a cada um uma pequena Skigen e alguns outros diamantes. Vamos voltar agora. Tenho certeza que Felix está enlouquecendo esperando o nosso retorno. A cidade finalmente estará livre da presença do mal. Espero que possamos curar a esquizofrenia com isso. Sylvester se preparou para fazer a viagem de volta. Como não trouxeram cavalos, tiveram que voltar todo o caminho.
E também estava escurecendo lentamente, então eles tiveram que correr um pouco. Foi uma jornada lenta, infelizmente, por causa de Sylvester, pois ele estava muito enfraquecido e seu corpo precisava de tempo para se curar. Como você vai escrever o relatório, bispo? Sylvester perguntou no caminho. Só vou escrever o relatório até a parte em que te encontro nos portões da cidade. Além disso, eu fiz parte de sua missão, então você terá que preencher a partir daí. Bispo respondeu. Sylvester instantaneamente cheirou uma pitada de adoração e mentiras. Era uma combinação estranha, e apenas uma razão poderia fazer sentido. O bispo Lazark não sabia o que escrever sobre a luta, principalmente em relação aos cristais, porque isso levantaria questões sobre por que um pequeno padre tinha tanta riqueza. Sylvester não disse nada em resposta e aceitou a proposta. Na verdade, nenhum deles tinha energia para dizer nada. Eles desejavam apenas voltar e adormecer. Espero que o cardeal supremo da região tenha recebido minha carta para os refugiados. Enquanto essas pessoas cercarem a cidade, o comércio sempre sofrerá. Sylvester pensou lentamente. Eles cruzaram as montanhas e voltaram para a última curva de onde os campos abertos do deserto os levariam diretamente para a cidade da Esfinge. Como a chuva ainda caía forte sobre eles, eles calcularam que as pessoas deviam estar dançando de alegria agora, já que as chuvas eram raras por aqui. Com esta chuva, o inverno finalmente chegará e tomará conta de toda a região, menos da terra sagrada. Sir Doloren comentou enquanto olhava para o céu. Sylvester também olhou para cima e notou as nuvens densas. Parece que a chuva vai durar muito. Eu me pergunto ao que cá. Espere. Essas não parecem nuvens. Sylvester franziu a testa e correu com todas as forças que tinha para cruzar a última curva do vale e sair das montanhas. Outros seguiram atrás dele, notando a coisa bizarra no céu. Estrondo. O trovão rugiu como se estivesse rindo de todos eles. No momento em que chegaram à abertura, suas mandíbulas caíram. Bem na frente deles, ao longe, eles podiam ver a cidade da Esfinge, queimando e sendo arrasada enquanto os muros de fronteira caíam. O que diabos? O que aconteceu? Os refugiados os atacaram. Sylvester exclamou e correu em direção à cidade o mais rápido que pôde enquanto segurava sua lança. Como estavam na parte de trás da cidade, decidiram ir para frente e ver a situação do campo de refugiados. O que diria se foram eles que fizeram isso? Eu não acho que foram eles. Eles não podem trazer tanto caos tão rápido. Observou o bispo Lazark. E isso estava acontecendo na cabeça de todos, mas eles não queriam aceitar isso antes de verem eles mesmos. Felix deveria ter sido capaz de parar todos os refugiados se a situação exigisse isso. Então, o que diabos aconteceu aqui? Sylvester se perguntou. E então, chegaram à frente da cidade e viram os horrores indescritíveis. Ali jaziam corpos sobre corpos, mortos impiedosamente. Alguns foram cortados em pedaços, enquanto a maioria foi jogada ao redor, queimada. Todas as tendas que os refugiados montaram viraram fuligem, pois o fogo havia feito seu trabalho enquanto a chuva piorava as coisas. Havia massa sangrenta em todos os lugares. Sylvester até encontrou alguns corpos intactos, mas todos estavam mortos. Ele tentou procurar qualquer sinal de vida e não encontrou nada além do silêncio. O que diabos aconteceu aqui? Gabriel exclamou com raiva e impotência. Sylvester, enquanto isso, não cheirava nada além de miséria, morte e tristeza no ar, ainda remanescente do que havia acontecido aqui. Felix. Onde ele está? Sylvester questionou e olhou em volta. Mas não o vendo em parte alguma, correu para os portões da cidade. As paredes não podiam mais ser chamadas de paredes, pois estavam queimando furiosamente. Os quatro correram e alcançaram os grandes portões de metal. Para sua surpresa, eles não foram apenas explodidos, mas parecia haver um grande buraco como se alguém tivesse derretido o metal. E, para seu horror, assim que entraram, foram presenteados com uma visão que lhes causou arrepios na espinha. Como lá permaneceu a forma de Felix, ajoelhado no chão de frente para os portões.
Sua cabeça estava baixa enquanto a chuva molhava seu cabelo, e seus braços descansavam no punho da espada quebrada na frente dele, na qual ele descansava sua testa. Ele parecia estar queimado e seu corpo estava ensanguentado além do reconhecimento. Não houve nenhum movimento, no entanto, quando Sylvester caminhou em direção a seu melhor amigo. Sylvester sabia, no entanto, que Felix não estava morto, mas sem dúvida estava quebrado. O cheiro de carne podre da tristeza, os calafrios do medo e os temperos da raiva misturados deixaram claro que Felix havia travado uma batalha não diferente da sua. Ele se ajoelhou na frente do homem, ignorando a cidade em chamas, e deu um tapinha em seu ombro. Félix. No entanto, em resposta veio apenas um pequeno soluço, não de lágrimas, mas de raiva. Eu não consegui detê-los, Max. Eu falhei. Eu não consegui fazer nada. Seus tendões foram cortados. É por isso que ele não consegue se levantar. O bispo Lazark comentou enquanto tentava rapidamente prestar os primeiros socorros a Felix. Eu posso curá-los. Sylvester assentiu e não falou com ninguém. Em vez disso, ele caminhou direto para a cidade, em direção ao mosteiro, procurando por sobreviventes. Mas seu caminho passou por vários pequenos distritos. As casas haviam pegado fogo e agora só expeliam fumaça. Havia corpos espalhados pelas ruas, alguns queimados, alguns cortados e alguns apenas mortos. Havia homens, mulheres e até crianças. Ninguém foi poupado. O coração de Sylvester afundou quando o sorriso de um menino ressurgiu em sua mente, do menino que sempre foi tão determinado a se tornar como ele um dia. Mas ele se manteve esperançoso e correu em direção ao mosteiro. No caminho, às vezes as paredes das casas caíam sobre ele. Às vezes, a fumaça cobria seu caminho. A escuridão da fumaça transformava o dia em noite. Chan. Sylvester chamou o menino por considerá-lo bastante inteligente. Mas quando ele chegou, tudo o que viu foi um mosteiro ainda em chamas e dezenas de cadáveres do lado de fora. O cheiro da morte, não como uma ameaça, permaneceu ao seu redor e dominou suas emoções. Ele havia reconhecido muitos rostos apenas um dia antes de ouvirem seus hinos, saudando ou dando-lhe presentes. O que trouxe essa destruição para esta cidade? Por quê? Sylvester se perguntou a mesma coisa repetidamente enquanto corria para o mosteiro. Garoto. Você pode me ouvir? Ele chamou o menino e verificou cada cômodo enquanto apagava as chamas com magia. Ele estava à beira de desmaiar de exaustão, mas se forçou a não fazê-lo, pois a adrenalina mantinha viva sua frustração. Ele verificou cada quarto e chamou pelo menino, mas tudo o que encontrou foram corpos em chamas e fogo intenso, deixando tudo destruído. Sylvester não tinha obrigações para com aquele garoto, nem era parente dele. Mas ele gostava dele por sua vontade inabalável e perseverança para se tornar seu aluno. Sylvester nunca pensou em aceitar um aprendiz antes, pois sempre se sentia no limite com as pessoas. Mas o menino não deixou pedra sobre pedra para mostrar que não era como os outros. O cheiro das emoções, afinal, não mente, e o menino também tinha talento para ir muito alto. Bom. Sylvester chutou a última porta a caminho do porão do mosteiro. Mas quando ele entrou, o fogo parecia estar ainda mais forte lá embaixo. Oxi! Sylvester rapidamente usou a manipulação do ar para acabar com o fogo e olhou em volta. Parecia que o teto havia caído em alguns lugares. Shani. De repente, seu sentido foi alertado quando um súbito e forte golpe de emoção de amor tomou conta de sua mente. Este era o amor de uma mãe, e também havia medo combinado. Sylvester sabia que alguém estava por lá, então começou a levantar todos os tetos caídos. 1, 2, 3 e mais. Ele continuou até chegar ao que mais importava. Com grande esforço, ele a ergueu. Baque. E lá ele viu o horror. A cena o fez cair de joelhos e desmoronar até mesmo as paredes duras em torno do coração de Sylvester. Shani. Garoto. Como ele viu, restava o corpo nu da mãe de Shani, sentada com as pernas cruzadas, e havia Shani em seus braços, a quem ela protegeu com seu corpo, sacrificando-se. Garoto.
Sylvester se arrastou para mais perto deles enquanto também sentia seu corpo finalmente desistir. Pois ele desejava que tal destino não caísse nem mesmo sobre seus inimigos. Ele tentou estender a mão para segurá-los. Mas estava tudo uma bagunça quando o fogo os atingiu. A mãe de Shani estava com as costas inteiras com pelos e o rosto queimado. Em seus braços, o pequeno corpo de Shani permaneceu grudado em sua pele enquanto o calor do fogo os fundia um no outro. Ele podia ver que ela estava morta, e as últimas expressões eram de dor, carranca, esperança e medo por aquele em seus braços. Seu filho, que, infelizmente, ela não poderia proteger do fogo que havia amanhecido sobre eles. Eka. Chan? Sylvester notou o doloroso gemido. Ele se aproximou rapidamente e tentou curá-lo com sua magia. Mas o destino que os esperava era trágico. Os olhos de Shani também se derreteram, e seu rosto estava irreconhecível. No entanto, o menino de alguma forma tentou levantar a mão desfigurada com qualquer força que restasse. Sylvester o segurou rapidamente e forçou toda a magia que pôde reunir. Mirage. Dê-me todos os cristais do Solarium. Garoto, não empurre. Eu vou te salvar. Mas, ele já havia perdido as esperanças, pois o menino mal sussurrava suas últimas palavras. PPR Rest. Shani tentou falar. Sylvester o forçou a calar a boca, pois seu próprio rosto parecia pálido como as luas da noite, tendo perdido muito em seu corpo. SHH. Você vai viver. Pela sua mãe. Embora inocentes tenham sido as próximas palavras ditas, elas foram profundas o suficiente para deixar Sylvester com o coração partido. Murmurou o garotinho fracamente enquanto ofegava por mais uma respiração. Vê você lhe mentiu a mim, monstro. Lu. Parece. Como nós. Sylvester tentou fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas o silêncio misterioso foi tudo que o saudou quando a mãozinha em sua palma caiu. Um sorriso foi apagado para sempre. As risadas, esquemas lúdicos, sonhos e recitais grosseiros de hinos permaneceriam apenas uma memória, apenas outro nome que se tornou outra parte da história sombria. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.